Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Regi. Bem-vindo ao meu canal Vivendo Aqui e Ali, Japão e Turquia. Hoje eu tenho uma convidada. Tudo bem, Tami? Oi, tudo bem, Regina? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tami, eu sou noiva de um turco e estou morando atualmente na Itália. Eu também tenho um canal no YouTube que se chama Tami Oskok e com isso eu conheci a Regina e ela me chamou para fazer uma entrevista com ela para poder saber um pouquinho mais sobre a minha vida e a gente se conhecer um pouquinho melhor também e compartilhar essas histórias e experiências sobre a Turquia. E como que foi você ter chegado aí na Itália? Como você conheceu o seu noivo? Então, eu sou do interior do Rio de Janeiro, região serrana, uma cidade que chama Petrópolis. Então, eu sou cabeleireira e eu trabalhava com meu irmão desde os 16 anos. E aí, minha mãe, ela é chefe de cozinha. E minha mãe chegou para mim e falou, olha, eu vou para Paraíba do Sul e eu queria que você viesse comigo para você poder me ajudar a organizar, porque eu preciso de alguém para administrar, para tomar conta dessa parte. Eu tenho essa facilidade de mudança. Pode ser que seja uma experiência boa para mim, eu acho que nada é por acaso. Passou, acho que 1 mês, 2 meses, quando eu tava no restaurante, entrou meu noivo. Só que assim, na correria ali do dia a dia, que eu ficava na recepção, então pegava comanda, pagava, recebia. Então assim, eu não tinha como ficar prestando atenção nas pessoas. Então assim, eu não reparei muito nele. Ele entrou, vi que era uma pessoa diferente, continuei fazendo meu trabalho. E na hora que ele foi embora, ele deixou o número de telefone. Vou entrar em contato para ver. E eu sabia, né? Óbvio que ele ia querer sair comigo, alguma coisa assim. E claro que eu trabalhando em restaurante, tem caras que dão em cima, tem pessoas que dão em cima. Mas eu nunca saí com ninguém ali daquela cidade. Eu não tinha interesse em ninguém. E até mesmo, eu tava numa fase que eu queria ficar sozinha. Porque assim, eu já tinha vindo de alguns relacionamentos um pouco complicados, e aí eu cheguei ao ponto que eu falei, olha, basta, não quero, agora só vou ficar com uma pessoa, se for a pessoa certa pra mim mesmo, se eu achar que tem, sabe, não só por ficar, prefiro ficar sozinha, se for pra ficar com qualquer pessoa, eu prefiro ficar sozinha. E aí foi assim que eu fiquei 2 meses aí, ou mais, sozinha. Mandei mensagem pra ele, a gente começou a conversar, e logo de cara eu vi que ele era gringo, não sabia de onde era, não fazia ideia, que ele morava na Itália, e que ele estava ali na cidade a trabalho, que ele já tinha vindo ao Brasil várias vezes, mas naquela cidade foi a primeira vez. Eu não sei explicar, assim, a sensação, mas quando eu olhei, assim, a gente se encarou, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, assim, de tudo que eu já tinha vivido. E falei com a minha mãe, óbvio, né? Expliquei, ela sabia tudo que estava acontecendo. Então ficou ela e o meu padrasto praticamente me espiando para ver quem era, porque não era uma pessoa dali e tal, e também curiosa para saber, né, quem era a pessoa que eu ia sair. E mais uma das coincidências é que desde nova eu sempre fui apaixonada pela Itália. Só que eu também sou uma pessoa que eu sou muito pé no chão. Assim, eu sou sonhadora, mas eu sou muito realista, sabe? Então, logo de cara, para mim não era uma opção entrar no relacionamento à distância, eu não queria isso. Então eu até falei pra elas, nossa, o cara exatamente que eu gostei, que tem tudo que eu gosto numa pessoa, perfeito pra mim, mora do outro lado do mundo. Não tem como dar certo, não tenho coragem de entrar nisso, a gente mal se conhece. Só que nessa a gente começou a conversar todo dia, se falava todo dia. Só que aí chegou a bendita hora de ir embora. Eu pensei, eu não vou ficar criando expectativa, né? Ele é legal, mas eu vou deixar pra ver o que desenrola, pra que se não der nada também eu não ficar frustrada com a situação. A gente ficou com relacionamento à distância por 2 anos e meio. A gente tem só 6 meses que a gente tá junto, presente. Mas a partir do momento que a gente sabia que a gente começou a namorar, que ia estar junto, a gente sempre fez planos de casar e de tudo mais. Só que assim, eu não queria ser precipitada, mudar logo. Até porque na Itália ele trabalhava viajando, então se fosse pra eu me mudar pra cá, pra ficar sozinha, era melhor ficar na minha cidade com a minha família, né? Então a gente falou, vamos organizar tudo, por mais que seja difícil, passo a passo. Então ele trocou de trabalho, eu montei o meu salão na minha cidade, por conta própria, né? Fazer meu nome. Então assim, tinha muita coisa que eu queria fazer antes de ir embora para a Itália. E ele também tinha que organizar a vida dele. Então a gente demorou 2 anos e meio. Quando a gente estava 6 meses juntos, e ele já tinha ido para o Brasil várias vezes, aí que eu viajei a primeira vez para a Itália. Depois disso, eu voltei para minha cidade. Passaram-se 6 meses. Ele ia uma vez por ano visitar a família dele, por causa do trabalho, que era complicado, os pais também trabalham. E aí passou 1 ano que a gente estava junto. Ele me chamou para ir para a Turquia conhecer os pais dele. Assim, todos me trataram muito bem.
me aceitaram muito bem, mesmo desde o início. E depois dessa viagem, eu voltei pro Brasil, né? E quando a gente estava 1 ano e meio juntos, no final do ano eu fui pra Itália, no Natal. E aí ele me pediu em casamento em Veneza, que era meu lugar preferido. Tem um vídeo no seu canal, né? Sim, verdade. Eu fiz um vídeo explicando como foi o pedido de casamento, porque assim, na época eu ainda não gravava vídeo, não fazia nada disso, mas a gente tem foto e tal, então eu fiz o vídeo explicando tudo direitinho. Dali, já ficamos noivos e os pais dele correram pra apurar a data do noivado turco, né? Porque ia tudo dentro da tradição, então assim, isso eu gravei tudo, eu falei, não, isso eu tenho que registrar tudo. E aí teve a filmagem. E eu não sei, você teve noivado na Turquia ou você já foi algum noivado da Turquia? Não, nunca vi o noivado, eu fui ver o seu no vídeo, porque a gente casou aqui no Japão. E depois, quando a gente foi pra Turquia, minha filha já era nascida, então nem casei na Turquia, assim, festa, essas coisas, não teve. Você fez tudo no Japão, né? Foi no Japão, assim, o básico. Então, legal. Essas coisas de festa, eu presenciei na Turquia 2 casamentos, achei lindo. E eu fui ver o seu vídeo, eu achei lindo demais o noivado. Eu gravei também no meu canal, não sei se você viu, mostrando o enxoval turco. Eu vi, lindo, que elas fazem, né? Tradição, né? Quando eu fui pra Turquia, a primeira vez, antes de eu ir, eu tinha uma visão que era tudo muito fechado. Porém, eu achei tranquilo. Mas assim, tranquilo pra mim que já... Eu pesquisei vídeo, eu já sabia como funcionava a cultura, algumas coisas. Então eu já fazia uma ideia de como era, eu não tomei aquele susto, sabe? Logo de cara. De Bursa pra Istambul tem uma diferença, assim. É uma cidade menor. E os pais dele vivem em Bursa? Eles são de Bursa. No caso, então, Bursa eu achei uma cidade tranquila, tem muito shopping, tem vários barzinhos, várias coisas, então parece que as pessoas são mais descoladas também, são mais tranquilas. Claro que não é igual Istambul, porque é uma cidade turística, porém eles são um pouco mais abertos, assim, os pais dele. Eu não vou te dizer que todo mundo de Bursa é assim, porque eu tive contato só com a família dele. Mas eu acho até mesmo por eles já estarem acostumados, que ele já mora na Itália há 7, 8 anos, eu acho que eles me receberam muito bem, porque ele nunca namorou uma turca. Ele sempre namorou estrangeiras, então eles já estavam acostumados com o fato que ele iria casar com uma estrangeira, assim, sabe? Então acho que foi muito tranquilo por isso também, e o pai dele também e a mãe já viajaram bastante, então vê as coisas de outra forma. Sim, e quais são as impressões que você teve da Turquia? Que é um país tranquilo. No momento, eu não moraria na Turquia, porque a vida que eu e ele a gente tem aqui na Itália é muito tranquila. Então, na Turquia, perto de família e tal, todo mundo muito junto, eu acho que a gente não teria muita privacidade, porque... na Turquia eu vi que a família, eles são muito unidos, isso eu achei bem legal, porque assim, qualquer coisa que você precisar, você tem sua família ali, eles apoiam muito. E uma coisa que eu reparei também é que, assim, para as pessoas, a família deles são... sagrada, perfeita, exatamente. Então eles são assim ali firme mesmo com a família, eles não falam mal para outras pessoas, não. Acho que entre eles talvez podem falar alguma coisa, mas ai de alguém de fora de falar da família deles, não pode. Então isso eu acho uma coisa até bonita, né? Porque eles se preocupam muito com essa relação assim de familiar. Qual a sua impressão da Itália, né? Porque já afinal que você mora aí, né? Aqui na Itália eu acho que as pessoas são mais secas. Por exemplo, às vezes você vai entrar numa loja e a atendente vai te olhar de cara torta. Isso, tipo assim, mas aqui na Itália, tipo, é complicado as pessoas, sabe? Os funcionários são, às vezes, mas é o jeito dos italianos, eles são mais frios. Sim, são mais frios, mas tem pessoas que são mais educadas mesmo. Como são as pessoas, como tratam os estrangeiros? Você já passou discriminação na Itália ou na Turquia? Como que foi? Então, eu vou falar um pouquinho dos dois, que a gente consegue comparar e eu já resumo um pouquinho o assunto. Quando eu vinha para a Itália só para viajar, a minha visão era uma, porque era mais tranquilo, eu ficava 2 dias numa cidade, 2 dias em outra, então você tá ali aproveitando como turista, você acaba não percebendo muita coisa. Porém, quando eu vim para morar, eu vi que aqui é um país realmente maravilhoso, as coisas são mais em conta, você vive bem melhor do que no Brasil, é um país seguro. As pessoas, no começo, me incomodou um pouco. Me incomodou a situação, assim, das pessoas serem dessa forma. Cresci minha vida inteira no Brasil, acostumada com as pessoas que
sei lá, se você estiver na rua pedir uma informação, a pessoa vai te dar uma informação. Então, assim, se for um estrangeiro pro Brasil, a gente já logo abre os braços, trata perfeitamente, é super receptivo. Porém, aqui na Itália eu já vi que as pessoas são mais, tipo, sabe? Mas já aconteceram situações comigo aqui que eu nunca imaginei que eu fosse passar, assim. As pessoas tem algumas, não são todas. Pessoas que são bem tensas de lidar. Já na Turquia, as pessoas são receptivas também. Pelo menos comigo foram. São muito calorosas. Eu me senti mais em casa. Eu me sinto mais em casa, assim, mais próximo do Brasil, na Turquia do que na Itália. Isso, eu também sinto isso. Eles tratam muito bem a gente, os estrangeiros, perguntam tudo do Brasil, né? Pois é, futebol, novela, tudo, eles adoram. Aliás, foi em 2017, quando eu tava lá. Tava passando a Avenida Brasil, na Turquia. Nossa, sério? Sim, dublado em turco. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, o que é isso? Não, e o conteúdo também, né? Meio doido, assim, da novela, aquelas histórias mais pesadas, assim. Pois é, então, pra Turquia, né? Não sei como é que foi. Eu só vi um trecho, eu vi passando a novela e gravei um trechinho até eles falando em turco. Não, e essa é a última que eu ia imaginar que fosse passar, né? Porque dessa eu não sabia. Eu sei da Chica da Silva porque o primo do meu noivo sempre pergunta da novela. Brasil, novela, Chica da Silva, aí fala de futebol. O meu noivo, igual eu expliquei, ele morava na Turquia, morou na Turquia a vida inteira. Ele veio fazer pós-graduação na Itália. E com isso, ele tem vários amigos turcos que moram aqui na Itália também, que fizeram a mesma faculdade com ele. Então, o mais próximo que a gente está da Turquia são esses amigos que ele já tem há anos e que eu tenho um pouquinho mais de contato, mas assim, comunidade, alguma coisa não. Porque, pelo que eu vi nesses anos todos, os turcos, eles gostam de estar juntos, né? Eles não estão assim isolados em algum lugar. Sempre tem alguns amigos, alguns parentes. E, por exemplo, o meu marido veio para o Japão porque ele já tinha o primo, os primos, os amigos. Então, ele veio. Ele não viria para cá sozinho. Eles sempre estão reunidos, né? Então, por isso que eu perguntei se tinha amigos, se tinha comunidade. Você acha que tinha muitos turistas brasileiros aí? Qualquer lugar que você vai, você escuta português? Porque tinha pontos na Turquia, como, por exemplo, lá em Pamukkale, a gente foi e eu só escutava português, né? E meu marido, olha, tá falando português. Porque tinha muitos turistas brasileiros, né? A gente estava em Milão. E a primeira semana que eu cheguei, quando a gente estava no metrô, e aí eu tava escolhendo chaveirinho pra levar pra minha família, e aí um cara escutou falando com o meu noivo, porque a gente só fala português, e aí o cara chegou pra mim, você é brasileira? Sou. E ai, que bom escutar um português. Eu pensei, esse cara é doido, né? Aí fui, conversei com ele, mas falei, gente, menina, passou 2 semanas que eu tava aqui viajando, eu já era louca igual o cara. Eu escutava um português ali e falava, tá escutando? Olha. Então é justamente isso que eu sinto falta. Porque mesmo em outro país, a pessoa nem se conhece, mas por ser brasileira é receptivo um com o outro, sabe? O que aconteceu, como foi na Itália em relação à pandemia, né? Porque o que a gente via nos noticiários, na mídia, foi muito forte aí. Então, de fato, foi uma situação muito pesada. O que acontece? Eu lembro que quando eu estava em fevereiro, mais ou menos, não se falava muito sobre isso aqui na Itália ainda. E eu lembro até que eu viajei para a Turquia com meu noivo. E aí, quando a gente estava na casa dos pais dele, saiu no jornal da Turquia falando que pararam um grupo no aeroporto de Roma. Então, você já imagina, né, esse percurso todo e ninguém... Eu lembro que quando a gente voltou para casa, também ainda não estavam fazendo controle nos aeroportos. Não tinha controle nenhum, estava tudo normal. E aí foram passando os dias e aí começou a se espalhar. E eles falavam que não era para se desesperar, porque as pessoas que estavam contaminadas estavam de quarentena, que máscara era só para quem estava doente. Foi muita desinformação junto. Então aí, quando a gente foi ver, fecharam escola, fechou loja, trabalho e tal. De um dia para o outro, quarentena total, ninguém sai de casa, ninguém faz nada, e aí
toma aquele susto, porque, ué, até então tava tudo sob controle, como assim fecha tudo? E aí começou 15 dias, depois mais 15 dias, e assim foi. E os casos só aumentando cada vez mais. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Falei, gente, vocês estão me perguntando tanto sobre a situação daqui, mas no Brasil já tinha casos e tava todo mundo vivendo normalmente, fazendo tudo normalmente, sem medo. Eu falei, gente, aqui aconteceu a mesma coisa. Todo mundo tranquilo, não é nada, não vai acontecer nada. E aí, do nada, estourou essa bomba, sabe? Então, eu comecei a avisar as pessoas mesmo, porque que me seguem para terem uma ideia, porque da mesma forma que a gente estava desinformado aqui, eu acho que eles ficaram desinformados também. Tipo assim, acha que nunca vai acontecer lá, né? Também todo mundo estava subestimando, né? Achando que era uma coisa simples e não foi isso, né? Ou você poderia ser detento e ficar alguns dias na cadeia, ou você levaria uma multa que era bem alta, por sinal. Então as pessoas começaram a respeitar porque não tinha outra opção. Então, quando fizeram essa quarentena firme mesmo, que foi o lockdown, que fecharam tudo, aí sim, a gente ficou 3 meses e agora já começou a baixar. Mas agora a gente consegue sair, claro, com o uso da máscara. Todo lugar que você entra, eles medem a sua temperatura. Você vai no mercado, você tem que colocar luva. Então, assim, com toda a proteção. Mesmo assim, eu saio e ainda não tem muita gente na rua, sabe? Tá bem reduzida mesmo, as pessoas ainda estão com medo mesmo, porque foi tenso, né? Então, o que cada um pode fazer, ter cuidado, é usar máscara, higienizar as mãos sempre, né? Antes de entrar dentro de casa, tira o sapato, sabe? Tenta fazer o máximo que consegue. Esse vídeo foi interrompido porque ele ficou muito longo. Então, eu dividi em 2 partes. Essa é a parte 1. Continue assistindo, porque nosso bate-papo foi bem interessante. Logo, logo estarei postando. Não se esqueça de se inscrever aqui, deixar aquela curtida, ativar o sino de notificação para avisar quando chega vídeo novo. Deixe seus comentários, o que você achou. Siga a Tami, acompanhe ela também, ela coloca muitos vídeos interessantes. E tô te esperando no próximo vídeo, na parte 2. Tchau!